Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 28 de fevereiro de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 27, item 9, intitulado Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Nós estamos dentro do capítulo Pedi e Obtereis. Vamos fazer a nossa prece? Que possamos, no nosso recolhimento íntimo, respirando para buscar o silêncio e acalmar o movimento do pensamento, acalma um pouco, respira fundo e escuta por um momento o silêncio e o ambiente. Senhor Jesus, amado Mestre, cá estamos, na Tua presença, abrindo o Teu livro, o livro que conta as Tuas lições, os Teus ensinos, que nós, apesar de rebeldes, já fazemos um movimento de renovação. Nós te rogamos, amor de nossa vida, a Tua presença, a Sua inspiração. Rogamos o Teu abraço, o Teu carinho, Senhor, pois todos nós estamos com muita saudade de Ti. Que os bons espíritos que aqui estão possam, mais uma vez, conduzir, inspirando a todos nós. E que a nossa terra interna possa, Senhor, ser movimentada para que ela possa se preparar para receber a semente do amor. E que os espinhos da vida, os espinhos da ignorância, os espinhos da teimosia não venham a mais uma vez abafar e matar essa semente do amor. Graça te damos, amor querido, e é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Vamos lá então, transmissão do pensamento. Meus amigos, Deus tem ouvido, olhos, boca, e nada absolutamente de sentidos. Isso nós estamos falando de corpo físico. Vocabulário é necessário para conversar com Deus? Vocabulário? Não. Então, partindo desse princípio, eu começo a entender que eu preciso sentir. É sentimento. Oração é sentimento, não são palavras. Se as minhas palavras não estiver acompanhada de sentimento, elas não são oração. A oração só é oração quando está acompanhada de sentimento.
sentimento. Sentimento é sentir. É sentir. Por isso que a gente diz, às vezes a nossa oração é no momento da dor. Às vezes é só aí que a gente consegue orar. Entendeu? Vocabulário, muitas palavras, às vezes até por vaidade nossa, por orgulho, né? Isso não chega a lugar nenhum, não. Porque eu não converso com Deus com palavras. Eu só consigo me comunicar com Deus pelo sentimento. Então eu não posso fazer um diálogo com Deus com máscara. Porque a máscara é a personalidade. Quase sempre a personalidade é algo muito superficial. Eu só consigo realmente conversar com Deus sem máscara. Quando é aquela coisa, quando eu vou me despir do orgulho, porque máscara é orgulho. A gente vai ver esse movimento na obra de André Luiz, O Nosso Lar. Quantas vezes ele pediu a Deus a personalidade? Meu Deus, me ajude, eu não aguento mais. Mas quando ele verdadeiramente sentiu o quão pequeno ele era, o quanto de besteira que ele fez, e que veio aquele arrependimento verdadeiro, aí ele conseguiu falar com Deus. Porque imediatamente ele foi atendido. Aí você vai me dizer assim, mas Conceição, isso não é um pouco assim de pretensão de Deus? Eu só te atendo se você... Não, é sintonia. Lembra sempre disso. E enquanto o André Luiz não mudou a sintonia dele, enquanto ele estava orgulhoso, vaidoso, se achando doutor, ele continuou naquele sofrimento. A partir do momento que ele arrancou a máscara e viu quão miserável somos, quando ainda não encontramos o reino de Deus em nós, enquanto eu não encontro o reino de Deus em mim, eu sou miserável. Eu sou um mendigo. Entendeu? Quando eu encontro o reino de Deus em mim, que é o reino divino que está em mim, aí sim eu sou rico. Rico espiritualmente falando. Quando ele se apercebeu que ele era um miserável, ele mudou a sintonia e passou a partir desse momento a enxergar quem sempre esteve ali, mas que não conseguia ajudá-lo. Porque ele estava ali, enclausurado realmente naquele orgulho e vaidade, naquele poço todo que ele criou. Então, meus irmãos, a mãe estava ao lado, Clarencio estava ao lado, mas não tinha como ajudar. Assim é a nossa vida de encarnado. Se eu não fizer um movimento, não tem como ninguém me ajudar. Não tem. Não tem. Pedro conviveu com Jesus. Judas conviveu com Jesus. Pilatos esteve frente a frente com Jesus. Ele não pôde ajudar. Porque é livre-arbítrio. E sintonia é uma lei inderrogável. É impossível, vai ser até nossa palestra de amanhã, lá no Morada Cristã, falando de sintonia. É impossível eu olhar para o Reinaldo, ver a sintonia dele, e eu chegar lá e cortar. Isso não existe. Se eu cortar 1000 vezes, ele vai ligar 1001 vezes. A única pessoa que pode fazer esse movimento de mudança é ele. Nem Deus interfere, porque é uma lei, e as leis divinas são lei inderrogável. É, porque eu me comprazo. Eu sinto prazer
Então, na verdade, ao invés de eu dizer é difícil, eu comecei, é difícil, mas eu gosto. É difícil, mas é esse o movimento. Porque ninguém vai estar num lugar que me proporcione dor. Eu gosto. Eu tenho prazer. Isso me faz bem. De alguma forma, isso me faz bem. Aí eu justifico. É difícil. Não é que é difícil, é que eu gosto. Então, enquanto nós ficarmos nesse desculpismo, que o rei falou, que todos nós falamos, não tem mudança não. O primeiro movimento é realmente eu gosto. Nós somos espíritas e temos a informação. Beleza, tem a informação. Então tá, eu estou no mundo espiritual, eu já tenho essa informação, eu aprendi lá no estudo, então eu vou mudar a sintonia. Mudar a sintonia não é mudar pensamento apenas. Mudar a sintonia é mudar a conduta. Tu estás entendendo? E isso tem que ser feito aqui. Desencarnei é o resultado do que eu vivi. Eu vou apenas ver com quem eu sintonizei uma vida inteira. São meus comparsas. Só que eu vou olhar e vou dizer, nossa gente, vou ficar meio envergonhada. Entendeu? Você está entendendo? Então, sintonia é vivência, é conduta. Não é só pensamento, não. Não é só pensamento. Então, eu não posso achar que eu vou pensar e que vai mudar tudo como um pozinho mágico. Não. Sintonia é conduta diária. Entendeu? É conduta diária. Então, não tem como. Para o espírito é mais doloroso, porque ele vai sofrer, ele vai entender por que ele está sofrendo, só isso. Quando a gente diz que para quem muito foi dado, muito será cobrado, é porque na verdade a gente vai entender. Uma outra pessoa que vai estar passando por isso, ela vai passar e vai achar que vai estar num pesadelo. Ela vai achar que aquilo é um pesadelo, que ela está louca. O espírita não, ele vai dizer, não é um pesadelo, eu não estou louco. Eu estou sofrendo as consequências das minhas atitudes. Entendeu? Então, sintonia, mudar aqui. Entendeu? Aqui. Então, depois dessa entrada, né, fomos numa canjinha, agora uma saladinha, né? Vamos ver aqui a abordagem do item 9. E se tiver pergunta, pode falar. São anotações de Kardec, né? Reflexões de Kardec. A prece é uma invocação. A prece é uma invocação. Você invoca Jesus, Deus. Tá? Por intermédio dela, da prece, o homem entra em comunicação pelo pensamento, não é pelas palavras, com o ser a quem se dirige. Com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação, que é o próprio Pai Nosso. Agora, se eu pegar o pedido de um espírito, ainda bem infantil, e o pedido de um espírito já lúcido, espiritualizado, você vai ver a diferença. Esse aqui, o primeiro, ele só faz pedido na horizontal. Esse aqui, mais evoluído, todos os pedidos é na vertical. Nós conhecemos uma oração feita por um espírito crístico, Jesus. Veja o Pai Nosso. O pão de cada dia dai-nos hoje. É hoje, Senhor. Amanhã não chegou. Por que eu vou arrancar meu cabelo? Por coisa... Gente, a maioria dos nossos tormentos que a gente sofre, bate a cabeça, nem chegaram a acontecer e nem vão acontecer. A gente está igual um louco. Às vezes você fica se preocupando daqui a 70 anos, eu não sei nem se eu vou chegar lá. Deixa eu chegar primeiro. Deixa eu me preocupar hoje. Outra frase, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só essa frase, eu já não tenho mais que estar pedindo saúde para A, saúde para B, saúde para D, saúde para D. Que fulano viva, que fulano isso, que fulano em casa, que fulano descase.
seja feita a tua vontade. Tanto na terra quanto no céu. Então, o próprio Pai Nosso é ímpar. Então, no Pai Nosso ele faz. Ele diz, ele faz o pedido, ele faz o agradecimento e glorifica a Deus, que ele já começa glorificando. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Porque ninguém pronuncia o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Como é que Deus se chama? Não tem nome. Deus é um adjetivo, mas não tem nome. Ele é Deus. Qual é o nome dele? Não se sabe, não se pronuncia. Santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino. Onde é que é o reino de Deus? Dentro de nós. Venha a nós, ao vosso reino. Então eu acho bonito quando o Emmanuel vai estudar o templo interno, ele diz assim: nós não temos o direito de bagunçar o templo de Deus. Então quando eu estou enlouquecida, eu baguncei o templo divino, eu não tenho esse direito. Eu tenho que estar com o templo limpo, asseado, porque quem mora nele é Deus. Gente, eu achei isso tão lindo, achei tão profundo isso, meu Deus, templo. Porque a gente acha que o templo está lá, né? O templo está aqui. Né, filha? Olha lá. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. Da execução das vontades. Da vontade de quem? De Deus. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. Então, aos que dirigem aos espíritos bons. Então, vamos lá. Se eu evoco espíritos para fazer pedidos egocêntricos, materiais, e que às vezes coloco o outro numa situação pior para eu ficar melhor, esses pedidos têm determinados espíritos perversos que vão te ouvir. E para conquistar a tua confiança, vão atender o teu pedido. Mas a partir desse momento houve um casamento, um pacto com eles. Ao desencarnar, você estava em sintonia com quem? Com eles. Você vai se deparar com quem? Com eles. E eles terão ação sobre você. Eles ainda dizem: eu te servi, agora é hora de você me servir. E Deus permite tudo. Porque Ele sabe que tudo que nós fazemos tem consequência. E nós vamos aprender com as consequências. Então Ele deixa. Ele já sabe o caminho. Ele já sabe, porque eu ensinei para ele. A minha lei está gravada nele. Mas ele insiste em pegar o outro caminho. Deixa que as consequências vai ensinar esse filho rebelde. É assim que Deus faz, de amor. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus, nada. Posso pedir de quem for, só acontece se Deus permitir. Então, à medida que nós vamos tendo maturidade, eu falo isso para vocês porque eu faço isso na minha vida, eu faço mesmo. A minha oração é quando eu sinto que eu estou caindo num precipício e eu não estou tendo força moral, eu peço ajuda dele e vem.
E vem. Se um ente querido adoeceu, ou eu mesmo, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não vou te pedir nada, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Não é para mim, Conceição, é para eu, Espírito. E às vezes, para o Espírito, a melhor coisa é a morte. Dependendo da situação, é a doença. É aquilo que a gente diz, a cura para muitos é a doença. Então, eu vou me meter na educação divina? Não, papai está contigo. O que o Senhor decidir, não vou pedir. Porque às vezes nós fazemos pedidos, insistimos, Ele atende. Aí depois a gente vai ver que não foi muito bom. E Ele diz, ficou a lição. Quantas vezes a gente insiste em um pedido, a coisa vem, e a gente se enrola todo e diz, eu era feliz e não sabia. Depois chora. Então não pede nada. Senhor, seja feita a tua vontade. Estou contigo e não abro. Estamos juntos. Acabou. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento. Olha lá. Quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, quer apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para compreendermos o que se passa em tal circunstância, agora ele vem a parte prática, né? Precisamos imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço. Então, para pensar. Pensou no aquário? Um aquário. Todos estamos juntos? Todo mundo está visualizando um aquário? Peixes dentro do aquário, beleza? Ok. Os peixes são, eu vou colocar isso bem grande, são as galáxias. Os peixes são as galáxias. A água é esse fluido divino. O livro A Gênese, ele tem um capítulo intitulado Fluido. Vai estudar só sobre os fluidos. E ele diz que o fluido é o pensamento de Deus. Logo, todos estamos mergulhados no pensamento de Deus. É por isso que não existe nada que não esteja na presença de Deus. Porque todos os lugares estão mergulhados de fluido. E eu sou co-criador. Eu também atuo sobre o fluido. Então, nós aqui estamos aqui. A gente diz assim, nossa, eu senti um ambiente tão agradável na hora da oração, na hora do estudo, saí tão bem. Por quê? Porque cada um de nós aqui está impregnando no fluido do ambiente o Evangelho. Fica um ambiente saturado de bem-estar. Nós estamos a todo momento fazendo isso. Dentro da minha casa, por exemplo, não adianta eu hipocritamente, hoje é dia do Evangelho. Aí eu abro o Evangelho, coloco a mesa branca, não sei para que branca, podia ser azul, vermelha, mas tudo bem. Aí coloca lá o copinho, abre o Evangelho, aí lê o Evangelho. Terminou, fechou, volta a ser o mesmo cão de antes. Gente, a vibração da casa vai continuar do mesmo jeito. Porque o Evangelho, dentro do meu lar, é para eu me tornar um humano melhor. Há quem pense que eu faço o Evangelho para atender os espíritos encarnados. Não é para atender o encarnado mesmo. O propósito do Evangelho no lar é eu me evangelizar. E conseguir manter um ambiente, um fluido do ambiente, para que as pessoas possam chegar na minha casa e se sentirem bem. Para que as pessoas possam se aproximar de mim e se sentirem bem. Porque eu estou atuando, meu pensamento irradia e atua. Entende? É por isso que a gente, quando estuda as obras de André Luiz, a gente vai ver o nosso querido André Luiz, aí o pessoal fala, ele está no umbral. Gente, feliz de quem vai para o umbral.
umbral é uma porta de entrada. E aquilo ali é um estado de perturbação, que pode durar alguns segundos ou algumas décadas. É o estado de perturbação. Perturbação é aquele dia que tu acordou, que tu fica sem saber o teu nome, quem tu é e que dia é. E você fica alguns segundos ali naquele estado de perturbação. Isso é um estado de perturbação. No mundo espiritual, isso é um estado de perturbação. Agora, tu te acordar no vale, nas cavernas, aí tu vai ver a coisa complicada. Entendeu? Vai estudar libertação, obreiros da vida eterna, que você vai arrepiar. Então, o que o nosso André Luiz trouxe foi uma ideia en passant de uma das colônias na crosta terrestre localizada no Rio de Janeiro. Uma colônia, bem na crosta mesmo. Bem na crosta terrestre. Entendemos? Para compreendermos, aqui vou voltar. O Espiritismo torna compreensiva a ação da prece ao explicar o modo de transmissão do pensamento, quer o ser a quem oramos atenda ao nosso apelo, que apenas lhe chega o nosso pensamento. Ele diz, para compreendermos o que se passa em tal circunstância, precisamos imaginar todos os seres ali mergulhados, né, como ele fala, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, que nós demos o exemplo do aquário. Tal qual nos achamos neste mundo dentro da atmosfera. Esse fluido, ele recebe um impulso da vontade. Então, por isso, aquela minha prece, feita lá em cima da cama, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, a nós o vosso reino. Onde é que eu estava mesmo, hein? Desculpa. Não rolou nada, porque não havia vontade. E a prece mecânica, Pai Nosso que está no céu santificado, eu acho muito interessante quando eu digo assim, ora o Pai Nosso, pode observar que tem que ir no tranco. Pai Nosso que está no céu santificado, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito. Tu diz, para! Agora, continua de onde tu parou. A pessoa tem que voltar tudo do início, porque está decorado. A pessoa não tem consciência do que fala. Não, pera lá, eu vou de novo. Pai Nosso que está no céu santificado. Se tu interromper, pode fazer um teste. Não há consciência do que fala. Então, se não há consciência, não há vontade. Se não há vontade, não há manipulação de fluido. Ou seja, são só som, articulação, som. Mas não há presença de espírito, não há vontade de orar. Logo, eu não manipulo o fluido. Isso acontece quando a gente vai aplicar um passe. Isso acontece quando eu vou interceder por alguém. Às vezes a pessoa chega comigo, a gente tem caridade, né? Assim, Conceição, ora por fulana. Eu digo, você conhece fulana? Conhece. Você é a pessoa mais indicada para fazer essa prece. Você a conhece. Você está envolvida. Você tem amor. Eu não a conheço. Isso quer dizer que eu não vou orar? Eu vou orar. Mas a gente não pode ser guru. A pessoa tem que entender que ela tem capacidade de fazer, porque ela tem um sentimento que eu não tenho. Ela está envolvida e eu não. Eu estou orando. Você já foi lá visitar? Você já foi lá ver se a pessoa está precisando de alguma coisa? Mas às vezes é um pseudo consolo para eu dizer que eu estou fazendo alguma coisa. Então, obviamente que a gente vai orar, vamos orar. Mas a pessoa mais indicada é a que ama. Jesus tem esse amor por nós, está apto a orar. Mas você não vai ver, ele diz, vamos orar pelo nosso irmão Pedro, porque ele daqui a pouco vai me negar 3 vezes. Vamos orar para que ele... Não vê isso. Então a gente tem que ter, assim, eu acho que mais maturidade quando se fala de oração. A gente já aprendeu assim, a primeira compreensão é o que eu vou pedir a Deus?
A gente pede, às vezes, uma oração egoísta, abençoa os meus. Às vezes eu escuto oração, eu leio oração do WhatsApp, eu digo, meu Deus, que oração egoísta. Você está entendendo? Egoísta. A mesma coisa, Senhor Jesus, cuide eu vou dar ordem para Jesus, tu acha que Ele não está cuidando? Eu é que cuide de mim, que contribua. Jesus sabe, gente. Quem está estudando a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali a gente tem uma leve noção do quanto Jesus é presente. Uma leve noção. Então você acha que o fato de eu pedir, esse movimento de pedir é para que eu consiga fazer alguma coisa, que eu vibre. Lembra do fluido? Então é você pensar, vibrar para que aquela guerra acabe. É você contribuindo. Eu sempre lembro da irmã Dulce, é o Divaldo que conta numa palestra, em que ele foi visitá-la, ela tinha problema respiratório. Já não estava mais andando e ficava numa cadeira. Ela dormia numa cadeira de madeira, realmente, não podia ficar deitada, porque, né, então ela ficava ali, meio deitada, meio sentada. E ele perguntou, como a senhora está? Ela disse, eu estou trabalhando para o Senhor. Aí ele olhou e disse, minha irmã, me perdoe. Mas como a senhora está trabalhando para o Senhor, se a senhora está nessa cadeira, me ensina. Ele disse, meu filho, quando eu inspiro, eu digo obrigada, Senhor. Quando eu expiro, eu digo obrigada, Senhor. Eu estou trabalhando para o Senhor agradecendo. Então, que tipo, porque olha só, o teu pensamento manipula fluido. O teu pensamento manipula fluido. O teu pensamento manipula fluido. A pergunta é, esse pensamento que você está atuando, está construindo um ambiente divino ou um ambiente infernal? Quando ela dizia obrigado, Senhor, ela está, e dessa aula aqui de fluido, isso fica mais lúcido ainda, ela está contribuindo para a harmonia do universo. Ela não está sujando o universo, ela está iluminando o universo. E no livro A Gênese, leiam um capítulo de fluido. No livro A Gênese, o Kardec, o Espírito fala, não me lembro qual foi o Espírito, não me lembro realmente, me perdoe. Mas o Espírito diz que tudo que eu realizo pelo pensamento aconteceu fluidicamente. Então, se eu mato alguém pelo pensamento, o assassinato aconteceu, porque as vibrações ficam. Isso fica muito claro quando a gente desencarna. Por exemplo, você vai para o vale ou para as cavernas, você não encontra um ambiente de flores, árvores, um ambiente de uma respiração agradável, o sol não consegue entrar, os raios solares, de tão denso que é aquilo. Então, aquilo ali é uma construção de quem? Dos grupos que lá estão, porque eles conseguem, como a gente está, por exemplo, eu estou encarnada, então eu não consigo, dando exemplo, eu não consigo ver a vibração da minha casa, eu não consigo ver a minha casa espiritual. A minha casa, ela tem um contexto espiritual. Eu não consigo ver, mas ela tem. Ela tem. Então, quando eu estou desencarnada, eu não tenho mais a casa física, mas eu me deparo com a casa espiritual. Então, ali aquela moradia daquele ambiente, onde estão por grupos, por afinidades, grupos perversos, aquele é o ambiente que eles vivem, porque foi o que eles construíram. Então não tem, se chegar lá alguém e dizer, olha, vamos aqui mentalizar, vamos construir um ambiente, vai durar segundos, porque a massificação vai destruir tudo novamente. Então não pensa, gente,
que é só quando eu desencarnar que eu vou me deparar com essa psicosfera. Não, eu estou encarnada e eu me deparo. Olha, gente, desculpa. Quando nosso Senhor Jesus pergunta o que os homens dizem do Filho do Homem, um diz que tu é Elias, outro diz que é Jeremias ou um dos profetas, Pedro pula e diz: tu és o Filho de Deus vivo. Gente, olha que resposta. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, bem-aventurado tu és, porque não é a carne e nem o sangue que te revela. Ou seja, não é a tua cabecinha não é o teu corpinho físico não é a tua máquina cerebral, mas o meu Pai que está no céu. Mostrando que Pedro naquele momento estava inspirado por Deus. Momentos depois, Jesus começa a retratar tudo que Jesus ia passar. Ele começa a retratar. Aí Pedro se revolta e diz: como queres que eu acredite num Deus bom, deixando o filho passar por isso? Aí Jesus: cala-te, Pedro, pois agora tu falas como filho das trevas. O que eu estou querendo dizer é isso? Em um momento de revolta de Pedro, ele sintonizou com o quinto dos infernos e recebeu a inspiração. Então, assim é a nossa vida diariamente. Ou a gente aprende a tomar conta do pensamento, ou a gente vai viver sendo marionete de espíritos perversos. Quem manda na nossa mente somos nós. Somos nós que temos que escolher o que eu devo pensar. Se eu deixar isso solto, pode ter certeza que tu estarás sempre enrolado com espíritos perversos. E não é fácil. Mas é possível. Desde que tenha vontade. Gente, o nosso tempo já esgotou. Estava tão gostosinho, né? Nós vamos parar aqui e a próxima semana nós vamos dar continuidade no item 10, que nós não finalizamos, né? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse momento de oração e estudo, e até o nosso próximo encontro.